Olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento. Hoje estou aqui num cenário um pouco diferente aqui, porque eu não trabalho. Então eu vou ter que fazer um vídeo aqui corrido. Não tive tempo de fazer ontem à noite. Quer dizer, na verdade eu dormi ontem à noite, estava muito cansado. E acordei já de madrugada, já não conseguia fazer mais. Então nós vamos falar, né, como a gente vem seguindo aí nos estudos de todos esses dias, todas essas semanas aí, é o tema da lição de adultos, lição de adolescentes. O tema da lição de adultos é motivados pela esperança e o de adolescentes, perseverança no sofrimento. O foco da lição de adultos é a questão das 2.300 tardes e manhãs e a espera da volta de Jesus Cristo para o final desse período. E a lição de adolescentes foca no patriarca Jó, né, no livro de Jó. Então vamos falar um pouquinho sobre Jó aqui. O Jó, o livro de Jó é o primeiro livro das Escrituras Sagradas, tá? O primeiro livro escrito, né? Não na ordem que aparece no cânon, mas ele é o primeiro livro escrito segundo, né? Acho que é quase o consenso geral entre os estudiosos aí das Escrituras Sagradas, né? E escrito por Moisés. E ele conta a história de um homem, né, de um homem muito rico, né, provavelmente que existiu ali no mesmo período de Abraão. Né, não existem fontes para isso, né, apenas se deduz isso aí, por conta de algumas características ali que estão presentes tanto na história de Abraão quanto na história de Jó. E Jó, a história dele é bem interessante. O livro de Jó, ele fala sobre o sofrimento, sobre a vida angustiante depois do pecado, né? O que acontece com o ser humano. Com a história de Jó, nós aprendemos o seguinte, que não importa se somos bons ou se somos maus, se temos boas obras ou não. Na verdade, bons ou maus é um negócio meio complicado de se dizer, né? Porque, biblicamente, nós não somos bons. A partir do momento que Adão pecou, ele se afastou de Deus e, por se afastar, deixou de ser bom. Então, nós que descendemos dele e temos, né, esse gene do pecado no sangue, aqui na mente, no caráter, nós não somos naturalmente bons. Tudo aquilo que existe de bondade em nós vem do Espírito Santo, do trabalho que o Espírito Santo faz em nossa vida. Se o Espírito Santo, por exemplo, se retirasse do planeta, nós estaríamos perdidos e aí revelaríamos quem realmente nós somos. Então, o que há de bondade em nosso coração, em nossa mente, nossos propósitos, vem por inspiração, né? Vem por impulso do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então Jó, mesmo sendo homem justo, né? A Bíblia, o livro de Jó, o próprio Deus declara isso diante de Satanás no livro de Jó, que ele é o mais justo, não há um homem como um homem íntegro como Jó na terra. E Satanás faz uma disputa com Deus, dizendo que ele é justo, ele é bom porque ele tem tudo, né? Porque ele tem saúde. Então Deus permite que tire a saúde, tire os bens. Não, primeiro tira os bens e tira os filhos. Isso já é uma coisa pesada demais. E ele continua justo, né? Ele diz assim, ele declara: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí depois Satanás toca na sua saúde e tira-lhe a saúde. Ele continua bendizendo ao Senhor, continua íntegro e firme. Então, o livro vai mostrar Jó perguntando, né, para Deus por quê. Embora ele seja justo e ele aceite que Deus fez isso com ele não se revolta contra Deus, mas ele quer saber por quê. E amigos aparecem, né, tentando dar essa resposta. Na verdade, vão causar muito mais sofrimento para Jó do que ajudar, do que consolar. E no final das contas nós entendemos que ter uma vida boa aqui não significa exatamente ser a consequência de atos bons, né, e misericordiosos, de uma boa vida, uma vida regrada, uma vida de acordo com a palavra de Deus. Os servos de Deus também podem sofrer e talvez sofram até muito mais do que outros, né? A gente não vê na história humana. Na verdade, tem muitas pessoas que sofreram, talvez, mais do que Jó. O fato é o seguinte: Deus ele tem um propósito na nossa vida, seja para o justo, seja para o ímpio. Então, existe propósito para o justo vivo, existe propósito para o justo morto.
Nós temos os 12 apóstolos de Jesus, por exemplo. Um se matou, né? Seguiu um mau caminho, se afastou dos caminhos de Deus. Nós temos os outros que continuaram perseverantes, mas todos eles foram mortos, martirizados, com exceção de João. João, o discípulo amado, que morreu de morte natural, de causas naturais, né? Apesar que existe uma versão de que não, mas a mais aceita é de que ele tenha morrido de morte natural, mas foi o último a morrer e resguardando ali, né, já no final da sua vida escreveu o Evangelho, depois escreveu o Apocalipse, mas passou por aflições também, passou por aflição de perseguição, né, por parte do Império Romano, foi mandado para Patmos, foi jogado num caldeirão de óleo, mas foi milagrosamente protegido por Deus ali. Então, Deus ele tem um propósito e o sofrimento existe, ele faz parte dessa realidade do grande conflito aqui na Terra. Enquanto o mal reinar, enquanto o pecado reinar, essa será a realidade para todos os habitantes da Terra, sem exceção, seja justo ou injusto, né? Deus faz cair o sol sobre justos e injustos e também a chuva sobre justos e injustos e a geada e os terremotos, né? E tudo mais. Então, é importante estudar o livro de Jó para nós podermos ter essa visão, entendemos como se resolve essa questão dentro das determinações do céu, né? A gente nunca vai saber exatamente por que estamos passando por isso, ou por que estamos, como Jó. Jó não ficou sabendo da disputa lá no céu, do que foi colocado lá por parte dos inimigos diante do Senhor. O Senhor foi honrado em Jó e ele nem sabia, perante o universo. Olha só, a história de Jó nos atinge até hoje. Jó não tinha noção nenhuma disso aí. Então você também não tem noção do propósito que Deus tem para você, eu não tenho noção do propósito que Deus tem para mim, mas o fato é que ele tem um propósito. Se nos colocarmos ao lado dele, basta deixarmos que o Espírito guie, que o Espírito nos oriente, e o que der no final vai ser bom, tá certo? Então, isso é uma das coisas que aprendemos com Jó. Mas nós vamos passar agora para a lição de adultos. E eu quero usar justamente um texto de Jó, porque a lição de adultos vem falando sobre a volta de Jesus, né? A espera que muitos pré-adventistas, os proto-adventistas, tiveram para o ano de 1844. E essa esperança da volta de Jesus já existia em Jó. E eu quero ler esse texto aqui para vocês verem. Jó 19, 25 e 27 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne virei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. Então esse texto ele é magnífico. Então pensa que foi o primeiro livro escrito e nós temos no primeiro livro essa expressão maravilhosa de Jó, que já aguardava a volta de Jesus e ele veria essa volta com seus próprios olhos e na própria carne, ou seja, ele entendia que haveria ressurreição. Você vê que a crença da ressurreição, ela está aqui, implícita, né? Mas já era uma realidade, já fazia parte da crença judaica desde aqueles dias. E não só isso, mas também a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a lição de adultos vai contar a história, ali resumidamente, de Guilherme Miller, que foi o pregador batista, que viveu num momento muito especial da história da religião. Então a Reforma Protestante ela falhou, ela não conseguiu dar prosseguimento àquilo que havia começado, muitas igrejas foram se afastando desse propósito original ali da Reforma do século XVI, mas alguns poucos permaneceram firmes e com aquela centelha acesa, né? E nesse período, né, já depois ali das grandes revoluções, Revolução Francesa, Revolução Americana, muitos cristãos se voltaram para o estudo da Palavra de Deus, principalmente para o estudo do livro de Daniel e do Apocalipse. É lógico, daí surgem coisas boas e coisas ruins, né? Então nós tivemos muitos movimentos aí sensacionalistas, né, que pregavam o retorno da volta de Jesus, o fim de uma forma assim totalmente avessa ao que a Palavra de Deus diz, né? De forma meio espalhafatosa aí, mas alguns não, alguns estudaram de forma séria, e é o caso de Guilherme Miller, né? Ou William Miller, na verdade William Miller,
o nome original dele em inglês, né? Aqui no Brasil a gente traduz por Guilherme. Traduziram o nome dele aqui para o português, o Guilherme. Então, quando eu falar Guilherme ou William, é a mesma pessoa. Então, Guilherme Miller, ele estudou, né? Ele estudou muito a palavra de Deus com afinco, né? Ele tinha ali uma concordância bíblica, onde ele ia comparando texto com texto. Ele não saía de um capítulo enquanto ele não tivesse compreensão total do que aquele capítulo ou verso queria dar. E quando ele chegou em Daniel capítulo 8, versículo 14, aí a coisa complicou. Então ali foi onde ele se demorou mais. E foi justamente estudando a profecia de Daniel 8,14, que é essa daqui, até 2.300 tardes e manhãs depois o santuário será purificado. Foi estudando sobre isso que ele chegou à data, né, da volta de Jesus. Tá? Então, se você está ouvindo isso da primeira vez, você vai até se espantar, porque não existe isso de data da volta de Jesus, realmente não existe. Guilherme Miller estava errado quanto a isso. Mas ele entendeu que todos os períodos proféticos haviam sido cumpridos na história da igreja. Todos. E com perfeita exatidão. Então, esse período profético de 2.300 anos também deveriam ser cumpridos. E ele entendeu que no final dos 2.300 anos a terra seria purificada, porque ele entendia que a terra era o santuário de Deus, né? O escabelo dos pés de Deus ali, a terra, era esse santuário, porque o santuário judaico já não existia mais. Então a compreensão popular das igrejas na época, né, não era só dele, isso não partiu dele, era de que a terra era o santuário, e que a purificação da terra, do santuário, seria a purificação da terra. E a terra só se purifica quando Jesus volta. Então, essa foi a lógica. Chegando ao final, né, descobrindo quando terminaria os 2.300 anos, ele descobriria então quando é que Jesus voltaria. Então, a princípio, não houve marcação de uma data específica, mas de um ano, que seria do outono de 43 até 44. É quando terminaria o período profético. Mas apareceu um outro rapaz, que eu não estou lembrando o nome dele aqui agora, que ele estudou um pouco mais que Miller, e ele conseguiu, usando o calendário caraíta, dos judeus caraítas, conseguiu descobrir que naquele ano a purificação do santuário se daria, né, o dia do Yom Kippur, que é a purificação do santuário, se daria no dia 22 de outubro. Então ele entendeu que assim como a Páscoa, assim como a profecia que falava sobre das 70 semanas que apontavam o tempo da morte de Jesus, e se cumpriu perfeitamente na data da Páscoa, da festividade da Páscoa, então o Yom Kippur, do grande dia, né, desse grande período profético de Daniel aqui, se cumpriria também na data exata, quando chegasse aquele ano. E a data exata seria 22 de outubro. Então, os cristãos ficaram esperando a volta de Jesus para aquele período. É lógico, eu estou falando resumidamente aqui de um assunto que é extenso demais. Né? A gente conseguiria fazer um vídeo de 4 horas aqui e não daria conta de resolver toda essa questão. Tá? Então, eu vou colocar um gráfico aí na tela, presta atenção. No gráfico aqui você vai ver a profecia das 2.300 manhãs, junto com a das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Então nós temos em Daniel capítulo 8 a profecia das 2.300 tardes, tá, quando ela é mencionada, e o desdobramento dela no capítulo 9, com a profecia das 70 semanas. As 70 semanas fazem parte dos 2.300 anos. Ela foi um período de tempo tirado justamente desse período maior, onde vários eventos acontecem. Então você tem lá em Daniel uma profecia de dias-anos, tá? Então 7 semanas de anos, 62 semanas de anos e uma semana de anos. Então as 7 primeiras, né, semanas são 49 anos, as 62 seguintes são 434 anos e a última semana 7 anos. E é justamente nesse período ali, o período que dá início, né, que marca o início desse período profético, é a ordem para a reconstrução de Jerusalém, né, dos muros de Jerusalém. E isso aconteceu no ano 457 a.C., está no gráfico aí, presta atenção na data ali. Ó. Quando 457 a.C. começou a reconstrução dos muros de Jerusalém. E é a partir dessa data que a gente conta as 70 semanas e também os 2.300 anos proféticos.
Então nós temos aí 7 semanas a partir dessa data, que vai dar no ano 408, e a partir do ano 408 até o ano 27 depois de Cristo nós temos 62 semanas. E é dito que depois das 62 semanas alcançaria o ungido. E ungido é Cristo. Então no ano 27 depois de Cristo é o ano da unção de Jesus, que é o ano que ele se batiza. E ali começa o ministério dele de 3 anos e meio. Interessante que é perfeito, né? A profecia fala que na metade da semana, que é o último período da profecia, na metade da semana o sacrifício seria tirado. Ou seja, Jesus, né, os sacrifícios acabam, os sacrifícios do santuário acabam justamente porque o Messias morre. Porque o Messias, quem é tirado exatamente é o próprio Messias, o príncipe. E ele morre na metade da semana, depois dos 3 anos e meio de ministério. Isso acontece no ano 31 depois de Cristo, e sobram para o povo judeu ainda 3 anos e meio, onde os discípulos vão trabalhar agora com os judeus, mas no ano 34 eles apedrejam Estevão, e ali, né, o Sinédrio rejeita completamente a mensagem que os discípulos pregavam da vinda do Messias, da inauguração desse novo período na história da igreja, da história do povo de Deus. Eles rejeitam, mas Paulo, a partir justamente do ano 34, ele se converte e se torna o grande apóstolo do Evangelho. E vai continuar a obra aí com os gentios, né? Entendendo aqui que, na verdade, não é uma rejeição do judeu, exatamente. Não é rejeição do judeu. Os gentios foram enxertados na planta, né, que era representada, que representava os judeus, foram enxertados e agora eles passam a ser participantes das promessas e têm também o trabalho e o propósito de cumprir a missão. Depois disso sobram o período restante, até, né, que vai das 70 semanas, sobra um período aí de 1810 anos, se eu não me engano, e vai dar no ano de 1844. Então Miller esperava que em 1844, que é o final do período profético, Jesus voltasse. Mas Jesus não voltou, foi uma grande decepção. E interessante que houve decepção na primeira vinda de Jesus, porque os discípulos e o povo judeu aguardavam Jesus de uma forma, e houve decepção aqui em 1844 também, porque eles entenderam errado a profecia e aguardaram Jesus no tempo errado, não no tempo correto. O que aconteceria então em 1844? Não estava errado o cálculo, não estava errado nem a interpretação das 70 semanas, estava tudo certo, mas havia um erro no cumprimento final, porque Daniel não fala que Jesus volta depois dos 2.300 anos. Ele fala que Jesus realizaria uma nova obra. Não seria de purificação da terra, mas de purificação do santuário. E nós temos um santuário no céu, um santuário celestial. Então, a purificação do santuário aqui, o cumprimento, não era a purificação da terra ou de qualquer outro santuário que houvesse na terra, mas do santuário do céu. Começaria uma obra de purificação do santuário do céu. Ou seja, essa purificação também é entendida como um juízo investigativo, né? Para que haja essa purificação, ou seja, o apagamento o apagamento de todo o registro do pecado do ser humano, desde o início até o fim, é necessário que haja um juízo. Então, a data de 22 de outubro de 1844 marca também o início do juízo investigativo. É o juízo que acontece para que, quando Cristo volte, ele já tem ali o galardão para dar para os justos e para os injustos, tá certo? Então, em suma, né, o quadro profético fala sobre isso. E essa profecia ela é muito importante, aqui a gente não consegue abarcar tudo. Eu queria muito fazer um vídeo sobre isso, só sobre isso, e orem para que eu consiga, né, um tempo aí para fazer um trabalho como esse aí, vai ser muito bom. Mas nós temos muitos materiais aí na internet, material adventista falando sobre isso, tá certo? Eu vou colocar aí pelo menos um ou dois aí na descrição aqui do canal, para você dar uma olhada, você que tem um interesse de conhecer mais, e se não tem, eu aconselho você a ter, tá? Porque esse assunto é importantíssimo. Então é isso, irmãos.
A lição hoje vai ficar por aqui, né? Teve que ser rápido, teve que ser, mesmo assim já gastei uns 20 minutos aí de explicação, mas prestem atenção, né? Esse assunto, tanto o assunto de Jó quanto o assunto dos Meios das Manhãs, que tem a ver com um grande conflito, são importantíssimos para a nossa compreensão, para a nossa cosmovisão bíblica das coisas que acontecem no mundo, né, do trabalho de Jesus Cristo, do trabalho de intercessão, de juízo, e para que nós possamos entender também o período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo já no último período da história da Terra e falta muito pouco para que Cristo realmente volte. Então, 1844 não marcou a data da volta de Jesus, mas apontou que ela está muito perto de acontecer. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.